E aí a questão familiar, vamos falar sobre familiaridade, né, sobre família em relações kármicas. 2 pontos. Primeiro, num caso como esse, que pode interferir na vida dos filhos, né, na vida de outras pessoas, às vezes até dos pais, por conta de situações descabidas. E muitas vezes o karma é do cara. Ele chegou aqui, constituiu uma família, pode ser que tenham familiares que sejam kármicos, né? Em vez dele melhorar aquela relação, ele está gerando mais karma. E isso influencia as gerações. Aí no aspecto ancestral, que a gente às vezes escuta falar, olha, isso é uma maldição familiar. Ou seja, todo mundo que estiver naquela família pode estar à mercê disso, mesmo não tendo até nenhum tipo de contribuição, não estava lá no meio do jogo dele, da sacanagem dele, nasceu um lá no meio, pode pegar isso? Pode. Eu vou dar outro exemplo. É legal porque eu trago exemplos para porque eu acho que fica mais fácil, né? Eu acho que muita gente fala, né? Pô, mas o tetraneto lá vai pegar isso daí? Vai. Bom, cuidei de um caso totalmente voltado a esse assunto. A minha cliente disse que desde lá, o tataravô, depois veio o bisavô, toda a geração masculina tinha problema de coração, porque ela descobriu com alguém da família que fizeram algum tipo de pacto, né? E aí não deu certo, a pessoa acabou não pagando aquilo, né? Contratos, pactos, a pessoa acabou não pagando aquilo, e todos os homens da família que nascessem iam ter problema no coração. Todos. A mesma doença. E eu falei, tá. E aí? E aí, Thaís, que eu tô com 2 netos na barriga da minha nora, e um deles tem um problema no coração. O mesmo problema que vem há gerações. Falei, então vamos fazer a terapia. Ela é médium, essa moça. Ela falou, eu preciso fazer porque eu tenho certeza que a egrégora vai ajudar. Eu falei, vamos lá. E a gente começou a tratar o bebezinho dentro da barriga da mãe. Os gêmeos, né? Mas tratava um, porque o outro estava normal. É só esse daí que estava com problema. E a gente começou a tratar. 15 dias depois, essa minha cliente me mandou recado, quase chorando, super emocionada, que eles foram fazer de novo o exame, né? Porque quando está grávida, você tem que fazer toda hora o exame. E o que aconteceu? Sumiu. O que a gente fez? Na hora da terapia, a egrégora foi lá e quebrou essa maldição. Então, a partir de agora, não vai ter mais isso na família dela. Então, ela falou, eu não acredito. Eu até me arrepio quando eu falo, porque como ela também é médium, ela sentiu que ela tinha que pedir isso para a egrégora, né? Eu falei, vamos, eu nunca tinha feito. Eu falei, vamos lá. E aí eles limparam todos os pactos, contratos, pegaram todas as pessoas e caminharam para o hospital de cura. E aí, o bebezinho, no segundo exame, não tinha mais nada no coração. É legal. Nossa, fiquei super feliz, né? Porque você vê os relatos dos clientes, você fala, nossa, como é importante a pessoa entender que existe, né, esse outro lado, que é outra dimensão. Existem muitas coisas, às vezes, de doença, que tem a ver com isso, que tem a ver com o espírito, não só com o corpo. E esse é um exemplo que tinha tudo a ver com pactos, contratos que fizeram lá na ancestralidade, e todos os homens que nascessem naquela geração teriam o problema no coração. E até a questão de hoje em dia se falam que é o DNA, que é a genética, né? Mas deve ter essa influência também no aspecto energético. E aí o próximo que vem lá já fala, pô, agora deixa eu voltar nessa família, porque deve ter até um lance, tipo, dá pra pôr em outra família dessa vez, né? Porque toda vez vai nessa família, toda vez vai nessa família, e de novo o problema, né? E não tem como encaixar numa outra, né? E aí resolvendo isso, você quebra, por exemplo, uma situação que poderia perdurar por mais milênios aí, né? Quebra isso. Porque assim, imagina, toda vez que nascer um homem daquela geração, ia nascer com problema de coração, né? Então a egrégora, ela consegue entrar na zona umbralina, resgatar todos os pactos, todas as pessoas envolvidas, todos os escravos, porque existem, né, as pessoas que estão junto, envolvidas, tudo que fizeram, eles tiram daquela zona umbralina e levam todos para o hospital de cura. Então, às vezes não, é muito tempo tá lá. É que o tempo e espaço lá é diferente daqui. Mas tem gente presa há muito tempo por conta disso.
E aí, eles conseguem fazer essa limpeza por meio da apometria, né? Então, quando acontece tudo isso, claro que liberta outras pessoas que estavam no processo que a gente nem imagina. E às vezes, antes de reencarnar, pode ser também que a pessoa fala, não, põe lá, nesse jeito aí, com uma limitação forte, vai, põe lá, eu vou resolver nessa vida aí esse problema. Chega aqui e fala, putz, melhor Não é bem assim. vamos voltar, tem como voltar, né? Não é bem assim. Porque aqui é diferente, né? Aqui é totalmente diferente. Então, primeiro que a gente nasce com véu de esquecimento. Você vai ter doença, vai ter qualquer problema na tua vida, você acha que é da vida do dia a dia aqui, da vida material, e muitas vezes não é. Né? É claro que tem que ter acompanhamento médico, tem o nosso corpo físico também, mas quando não é do físico, e essa minha cliente que era médium, ela sabia também, ela sentia isso, a gente vamos para a parte dimensional, vamos fazer um tratamento dimensional para ver o que acontece. E foi assim, tipo, muito rápido, porque precisava disso. Então, ela, né, conseguiu cortar isso da família, claro, né, me procurando, e a egrégora que fez tudo, né? Eu só dou o meu ectoplasma lá. E a questão comportamental? Às vezes a pessoa tem alguma coisa no sistema nervoso, um tique nervoso, ou então um transtorno comportamental. Sim. Que às vezes nem diagnóstico dá para ter, é só comportamental. Ou um tique nervoso, ou uma psicossomática, né? Como que isso é tratado no aspecto energético e lógico, resolvido, né? Sim, claro. Bom, vou dar mais um exemplo de um cliente que eu tratei há pouco tempo. Ele me procurou porque ele tinha um tique, era um tique nervoso que ele torcia o pescoço. Então ele falava com você, ele não conseguia controlar isso, né? Era até ruim para focar na pessoa, porque é toda hora, né? Uma coisa bem forte. E ele falou, Thaís, faz mais de 6 anos que eu tô com esse tique. Eu não sei o que aconteceu, não sei. E aí, vamos tentar tratar. Falei, vamos lá. E aí, comecei a fazer a terapia para ele, encorei com a egrégora começou a trazer várias coisas. E o mais importante para ele foi entender por que ele estava com esse tique. O que aconteceu? Em uma das vidas dele, ele trabalhava em Roma. E ele era cobrador de impostos em Roma. E sempre que a terceira vez que ele fosse cobrar a pessoa não pagasse, ele mandava o quê? Enforcar a pessoa. Então, toda vez que ele pedia para enforcar a pessoa, ele ficava lá vendo, né? Que era até normal naquela época. É horrível falar isso, mas... E aí, todas aquelas mortes, depois que ele desencarnou, ele entendeu que ele fez foi muito ruim. E todas aquelas mortes que aconteceram, ele ficou, o quê? Causou um trauma nele também. Ele me mandou um WhatsApp e falou assim, Thaís, tá melhorando assim, tipo, muito, muito. Eu não conseguia, às vezes, nem conversar com algumas pessoas, mas tá melhorando 80% já. Então, é tipo 10, 15 dias depois da terapia. Então, você vê que, além da limpeza energética, de tudo que aconteceu naquela vida com ele, que ele trouxe no campo energético dele, que fica aqui no campo, ele também entendeu que é a consciência que a egrégora traz para as pessoas. A gente, Rafael, tem gente que fala, mas eu preciso saber da vida passada? Não, não precisa. Mas se a egrégora acha que aquele pedacinho daquela vida vai fazer a diferença no seu tratamento, a egrégora traz. Se a egrégora acha que você não precisa ouvir aquela história, a egrégora vai te dar alguns recados. E os recados da entidade é assim, né? É curto e grosso, puxa a orelha, coisas assim. Então, depende muito do que a pessoa pode ouvir. Não são todas as pessoas que saem muitas histórias. Depende muito. A maioria sai. Mas a egrégora que decide isso. Até pela psique da pessoa, ela tem que estar preparada para ouvir algumas coisas, né? Eu visualizo o seguinte. Uma pessoa que diz, olha, eu tô caminhando muito bem, certo? Em algum momento pode ser que ela também ative essa percepção de uma outra vida, essa questão que aconteceu. E são casos que a gente vê, a pessoa estava super bem, voando aí, daqui a pouco perde tudo, tudo, tudo. E aí é o inexplicável, né? Perdeu tudo, às vezes não cometeu algo errado, mas tomou sei lá, uma rasteira da vida, como diz por aí, né? Sim. Qual seria a importância de uma pessoa
que está bem, que considera que está bem. Olha, eu estou bem, estou ganhando dinheiro, estou próspero, estou saudável. Passar por um processo como apometria, como terapia de vidas passadas, como uma radiestesia, como várias ferramentas que dá para a pessoa estar à mercê, mesmo considerando que está tudo certo. Tá. Assim, 99% das pessoas me procuram porque o problema já está lá, né? Então, poucas pessoas pensam assim: eu vou tratar para não acontecer. Aí, depois que faz a terapia, vê a mudança, a pessoa fala: então, eu tô bem no relacionamento, mas eu prefiro tratar para não acontecer, né? Então, as pessoas geralmente procuram um tratamento, seja o meu, seja qualquer um, porque está passando algum perrengue lá e não sabe da onde que está vindo isso, né? Então, tem um cliente meu, outro exemplo, que o cara, ele tem prosperidade muito alta, muito. Você percebe na hora que você fala com ele, tudo. Ele é um diretor de uma grande empresa e ele também mexe com bolsa de valores, né? Enfim. E aí ele falou: Thaís, eu ganho muito dinheiro, muito, mas eu perco tudo. E ele falou: não é pouco. Eu investi na semana passada, olha o exemplo que ele me deu. Eu investi na semana passada, eu ganhei 2 milhões no investimento. Eu tava vendo de mudar de casa, tava eu e minha esposa, tal. No outro dia ele perdeu tudo. Como se fosse, ó, caiu, acabou. Por quê? Ele falou: e isso é constantemente que acontece comigo. Por quê? Aí a gente foi lá, fuçar a vida dele. Na outra vida, ele também era um cara com muito poder, muito dinheiro, né? Só que ele tinha a parte promíscua. E ele fazia muita gente sofrer por conta disso. E aí, o que ele trouxe com ele nessa vida? Muitos obsessores atrás dele. E, inclusive, íncubos e súcubos. Então, o que esses caras fazem com ele nessa vida? Faz ele deixar ele ganhar, ganhar, ganhar e pum, tira aquilo dele. E aí, a gente está limpando o quê? Esses obsessores do campo energético dele. E eu acompanho do começo ao fim. Até para fazer proteção, né? Para dar uns toques na pessoa, para refrequenciar a pessoa com a egrégora, para a pessoa ter uma energia equalizada no processo. Ela não pode estar num tratamento e estar com a energia lá embaixo. Ela tem que estar com a energia boa, porque aí ajuda muito mais rápido o processo do tratamento e, claro, com a consciência que ela tá tendo de tudo que está acontecendo, ela ajuda no processo, como eu já falei. Então, é muito interessante isso. A pessoa entender o que acontecia e por que está acontecendo isso aqui nessa vida. Por que eu tenho o poder, né? A pessoa fala: eu tenho poder. Eu falei: nem é poder, tá dentro de você, isso é uma energia. Só que os obsessores derrubavam ele toda hora. Tinha muitos obsessores e tinha também muitos parceiros de afinidade. E então eles se alimentavam dessa dopamina dele. Tipo, vamos deixar ele acreditar que tá tudo bem, aí vamos fazer ele cair do cavalo, né? Eu já ouvi alguns relatos de obsessão em jogo, então em situações como essa, investimento, que o pessoal fala: por que um obsessor estaria perto de uma pessoa influenciando ela a jogar, se o dinheiro nem vai para a mão dela, tal. Não, mas ele pega aquela energia quando o cara ganha e se vingam quando ele perde, se felicitam, porque querem ver a pessoa no fundo do poço, né?